100 mil para quem tem um restaurante, sabe o que é? É nada. 100 mil, tu instalou o dedo assim, ó. Acabou 100 mil. Pode ficar no meu bolso os 100 reais, como ele pode evaporar. Então eu controlo o custo e tento o máximo que eu puder diminuir desperdício. E geralmente, como dá trabalho, o que eu faço? Não vou fazer. Ou então eu faço o quê? Boto para fulano fazer, mas se fulano não fizer, eu também não faço, ele não faz, fica desse jeito. E aí vai passando o quê? O meu ano. Aí chega no final do ano, qual é meu sentimento? Não deu certo. Tá vendo o que tá acontecendo? É a economia. É esse governo aí do miserável que não tá... E aí você começa a entrar com um monte de coisa para justificar o quê? O que você deveria ter feito e você não fez. Indiretamente, pela falta de resultado, às vezes eu coloquei ideia, não deu bom, tentei, não funcionou. O que começa a acontecer com a nossa mente? Vai dar errado. Se eu fizer novo, vai dar errado. Já deu errado outras vezes. E aí eu começo a ir para uma mentalidade de que não vai funcionar, não é para mim, não vai dar certo, é cansativo, dá trabalho. Então a primeira coisa que eu tenho que trabalhar muito com vocês, principalmente a galera nova que entrou no Elite, é você precisa mudar a sua mentalidade. E geralmente, como dá trabalho, o que eu faço? Não vou fazer. Ou então eu faço o quê? Boto para fulano fazer, mas se fulano não fizer, eu também não faço, ele não faz, fica desse jeito. E aí vai passando o quê? O meu ano. Aí chega no final do ano, qual é meu sentimento? Não deu certo. Tá vendo o que tá acontecendo? É a economia. É esse governo aí do miserável que não tá... E aí você começa a entrar com um monte de coisa para justificar o quê? O que você deveria ter feito e você não fez. Aí vou dar uma dica para vocês. É como tudo na vida. Faz o difícil ficar fácil. Como é que eu faço o difícil ficar fácil? Coloco na minha cabeça que isso não é difícil e que eu preciso fazer isso para que a minha vida fique fácil. Se isso for a minha mentalidade, tudo que está difícil eu faço ficar fácil. Agora, quando eu penso diferente, o resultado muda. E aí, eu vou falar para vocês aqui algo que é muito importante, trazendo um pouquinho de contexto do que a gente está trabalhando aqui hoje. Autoconhecimento e pensamento crítico. O que é isso, Matheus? O que vocês estão buscando aqui hoje? Conhecimento, sim ou não? Sim. O primeiro conhecimento que vocês estão buscando é um conhecimento muito focado, deixa eu botar aqui, muito focado no cognitivo. O que é isso, Matheus? Matheus vai me dar alguma estratégia. O colega vai me dar algum hackzinho ali que se eu pegar e implementar, o negócio muda. Isso é uma das partes. Mas não é o primordial e não é o principal. O que a galera geralmente vê do seu negócio, você que está tendo resultado? Se você posta no Instagram, você comunica, mostra, em geral é isso aqui. É a internet e aqui as suas crenças. Para vocês entenderem, na internet é o que as pessoas enxergam. Olha a partezinha que as pessoas enxergam. Pequena. Suas crenças, aquilo que você acredita. Eu comecei o dia de hoje falando o quê? Confrontando aquilo que você acredita. Com o desejo de te provocar, porque eu sei que você pode ter muito mais resultado. Eu dei um exemplo de alguém que fatura 150 mil, pode contratar uma consultoria de alimentos para vir pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, à tarde no seu negócio ou na manhã no seu negócio. Para te ajudar o quê? Falar aquilo que você quer falar para sua equipe, mas de uma maneira mais profissional. E isso está construindo o quê? Uma crença em você de controle. Uma crença de que o seu negócio pode muito mais. Então pense, lembrem-se, a primeira coisa que vai me fazer prosperar, a primeira coisa, isso não aconteceu só com você que está aqui não. Aconteceu comigo e aconteceu com todo mundo, inclusive com a galera do Infinity, que já tem mais tempo caminhando comigo, alguns. A primeira coisa que a gente trabalha é mentalidade. A sua mente, indiretamente, pela falta de resultado, às vezes eu coloquei ideia, não deu bom, tentei, não funcionou. O que começa a acontecer com a nossa mente? Vai dar errado. Se eu fizer novo, vai dar errado. Já deu errado outras vezes. E aí eu começo a ir para uma mentalidade de que não vai funcionar, não é para mim, não vai dar certo, é cansativo, dá trabalho. Então a primeira coisa que eu tenho que trabalhar muito com vocês, principalmente a galera nova que entrou no Elite, é você precisa mudar a sua mentalidade. Se a sua mentalidade estiver focada só na dificuldade e na falta, você nunca vai enxergar a possibilidade de crescimento e sobra. Faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido? Beleza, então a primeira coisa que a gente trabalha é a mentalidade. Qual é a segunda coisa que a gente... Eu vou me aprofundar depois sobre mentalidade, tá? Só trazendo um contexto de mentalidade. Deixa eu apontar pro ladinho aqui, ó. Só trazendo um contexto. Mentalidade. Primeira delas, autoconhecimento cognitivo.
estratégia, capacidade, novos conhecimentos. Qual é o segundo? Autoconhecimento emocional. É por isso que nós temos o Freedom, porque a gente entende que, e tem 2 níveis de Freedom, que vocês precisam olhar para o lado emocional de vocês. Porque existe a inteligência intelectual, que é essa que a gente está fazendo aqui, de buscar, que é a inteligência do corpo. Existe uma inteligência que é a inteligência almática. O que é inteligência almática, Mateus? É a inteligência das emoções. A sua alma vibra com as suas emoções. Quando minha alma está inquieta, o que está inquieto? As minhas emoções, os meus sentimentos. Então eu preciso entender que sim, faz parte de mim o meu lado emocional. E vai fazer ainda mais parte de mim o meu lado comportamental. Ou seja, o comportamento que eu tenho no dia a dia vai trazer clareza se eu estou ou não indo para o caminho certo. Por quê? Mentalidade. O que eu falei para vocês, mentalidade. Beleza. Antes de entrar aqui, no restante, eu vou colocar o seguinte, ó. Depois que eu entendo mentalidade, qual é o segundo nível que eu preciso ser obcecado como dono de restaurante? Como um cara que tem uma empresa de pequeno porte. Por quê? Quem fatura até 10 milhões por ano, de 5 a 10, é uma empresa de pequeno porte. Empresa de pequeno porte precisa ter dono, sócio, fundador, obcecado por faturamento. Você precisa aprender a faturar mais. Por quê, Mateus? Eu vou explicar por quê. Tem como ter gestão, CMV, controle de uma empresa que não tem dinheiro? Não adianta. Vou fazer CMV, vou fazer CMO de uma empresa que não fatura. Não faz sentido nenhum. Então eu preciso aprender, construir. E aí vem o que eu vou trazer aqui agora. Modelo de negócio que ajuda você o quê? Faturar mais. Então eu preciso ser bom em faturar. O tempo todo eu preciso me perguntar onde tem dinheiro que eu não estou enxergando aqui. Quando eu sentar numa mesa e eu descobrir alguém que tem uns... Levanta a mão quem tem self-service aí, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Agora se olhem vocês aí que tem self-service. Se olhem. Procura esses caras aí. Pergunta se, bicho, tu tá faturando quanto? Tu achou alguém que fatura mais do que tu? O que tu tá fazendo que eu não tô fazendo? É a primeira pergunta. Toda roda que eu tô, todo lugar que eu frequento de empresário, e chega alguém que eu sei que tá faturando mais do que eu paro pra ouvir. Cara, tem alguma estratégia, tem alguma coisa que você tá implementando que eu não tô implementando, que pode ter um dinheiro que poderia vir do meu bolso e não tá vindo, porque eu não enxerguei. E eu não vou enxergar tudo. Parabéns pela decisão de vocês estarem aqui, porque vocês vão enxergar coisas que vocês não estavam enxergando. Isso é maravilhoso, porque eu saio do meu mundo, do meu negócio e começo a ampliar a minha visão. Pessoas vão me dizer coisas, oportunidades vão surgir e eu vou ver o meu negócio de maneira diferente. Então, eu preciso faturar. E depois que eu faturo, eu controlo. Eu controlo o quê? Custos e eu controlo o custo de desperdício. Como é que está meu custo com mão de obra? Como é que está meu custo fixo? Como é que está meu CMV? É custo. O tempo todo eu vou ficar me perguntando como é que eu gasto menos para fazer o que eu faço, para faturar o que eu faturo. Porque se eu já estou faturando e eu consigo controlar o meu custo, o que vai acontecer quando eu controlo meu custo? Controlei meu custo, vai aumentar o que para mim? Mais dinheiro no meu bolso. Porque os R$100 já está faturado. Pode ficar no meu bolso os R$100, como ele pode evaporar. Então eu controlo o custo e tento o máximo que eu puder diminuir desperdício. Aí eu tenho que me perguntar, Mateus, e qual é o parâmetro para controlar custo e desperdício? Indicadores. O meu negócio está dentro dos indicadores saudáveis? Não está. Meu CMV ainda está desorganizado. Então, onde é que entra parte da minha atenção? Como eu vou reduzir meu CMV? Reunião com a equipe, treinamento da equipe, quem eu vou contratar, quem vai me ajudar para eu reduzir o meu CMV. Porque quando eu aprender a fazer isso, automaticamente eu vou estar diminuindo o desperdício, eu vou estar olhando de alguma forma para isso aqui, como é que eu vou diminuir o desperdício, automaticamente eu vou estar organizando mais o meu negócio, sim ou não? Quando acontece isso, o que muda no meu negócio? Ele começa a ficar o quê? O quarto. O que ele começa? Lucrativo. Ele começa a ficar lucrativo. Entendeu que o lucro não surgiu do nada? Eu aprendi a faturar, eu entendi que eu preciso controlar custos e desperdício.
automaticamente o meu negócio começa a ter lucro. É claro que nessa variável aqui a gente tem as pessoas que a gente vai ter que capacitar e treinar. Mas entendam, o lucro foi consequência. Depois que eu tenho lucro, qual é o próximo passo? Alguém falou, investir. É o quinto. É caixa. Aí agora eu vou falar para vocês a coisa mais importante. Por que eu comecei a falar de mentalidade com vocês no início? Porque é a coisa mais natural do mundo. O cara nunca teve dinheiro. Aí ele entra aqui no programa. Aprende a faturar ou melhorar o faturamento. Aprende a controlar o que não controlava. Ele começa a ter lucro. E aí o que ele faz quando o primeiro dinheiro sobra? Troca de carro. Ou então se inventa de entrar numa de um terreno que leva o dinheiro todo que ele tinha no caixa. Sim ou não? Quem tá dando risada aí? Mas é o que mais acontece. Aí eu pergunto assim, cara, tua empresa tem quanto de caixa? Não, mas eu tenho um terreno. Tu vende agora o terreno e o dinheiro já cai na conta? Não tem. E aí, gente, por que eu tô colocando vocês nessa página comigo aqui? Só para que vocês entendam que quando sobrar 100 mil para quem tem um restaurante, sabe o que é? É nada. 100 mil, tu instalou o dedo assim, ó. Acabou 100 mil. Tô mentindo, não? 100 mil é um forno da Hatchel. Tu comprou um forno, acabou teu caixa. Se tu comprou com dinheiro, acabou. E aí, por que eu tô trabalhando isso com vocês? Porque o caixa, ele tá ligado diretamente a isso aqui, ó. A mentalidade. Que primeiro eu faço a empresa ser rica. Para que depois eu seja rico. É empresa rica por um período e o dono pobre. Para depois o dono também ser rico. O que eu quero dizer? Que se você não aprender a construir um caixa para te dar segurança, o que o caixa vai te trazer, Mateus? Oportunidade. Botar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Eu quero ver você, sem caixa, conseguir dormir bem pensando nos boletos que você tem que pagar na segunda. Sim ou não? Fica terrível. Meu sono fica abalado, eu fico estressado. Agora basta você saber que você tem 300, 400 mil reais na conta e você tem boleto para pagar e vai trabalhar para pagar. Mas se não der porque teve alguma queda, choveu naquele dia, você paga ou não paga o compromisso? Paga. E você trabalha o quê? Para reaver o seu caixa. Depois que o seu caixa tiver construído, aí você vai para o quinto, sexto ponto, que é patrimônio. Aí você constrói patrimônio, pessoa física e pessoa jurídica. Aí é onde você tem uma parte do lucro da sua empresa entrando na pessoa física. Aí é onde você vai trocar de carro, porque você já tem um caixa, você tem estrutura, a máquina funciona, sabe faturar, controlar custo, desperdício. E aí eu começo a construir um novo negócio. Como, Mateus? Pode vir uma oportunidade de abrir um delivery, alguém pode passar um restaurante e eu comprar. Aqui o banco me dá crédito, e o banco me dá crédito, eu não fico desesperado quando ele me dá. Não. O banco me deu, é meu. Se o banco me deu, o banco sabe do que tá fazendo. Ele sabe, doido pra tua vida. Doido. E aí o que acontece aqui? Você vai ter a possibilidade, porque você tem uma equipe treinada, uma mentalidade alinhada, de ir pro próximo nível. Fez sentido aqui, gente, pra vocês? Fez? Porque às vezes essa conversa a gente não tem. É uma conversa às vezes que lá fora é muito falado sobre alguns pontos disso aqui. Mas se você lembrar de tudo isso aqui que eu falei, quando você chegar aqui no lucro, você vai falar assim, beleza, cheguei no lucro. Como é que eu potencializo o meu lucro? Como é que eu construo caixa? Depois que eu construir caixa, como é que eu transformo isso em patrimônio? Aí você começa a ver a sua pessoa física mudar.